A Volkswagen Tucano enfim apareceu. A substituta da Saveiro deu as caras. Ela que vem para encarar a estrada e também a Toro, simplesmente apareceu totalmente camuflada durante a convocação dos jogadores que vão para a Copa do Mundo de 2026. Ela ainda não teve as formas finais reveladas, mas a gente já sabe algumas coisas dessa picape. E nesse vídeo aqui eu vou te atualizar e trazer todas as informações, todos os segredos que nós já conhecemos da Tucano, a nova picape da Volkswagen. A gente já sabe algumas coisas sobre suspensão e freios, a gente estima também a chegada dela e vou te contar mais alguns detalhes, por exemplo, como motorização. Então, vamos comigo que você vai descobrir tudo isso da Volkswagen Tucano agora. Vem comigo! Já deixa aquele like esperto aí e também se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Tem novidade? Eu te conto aqui no Auto Repórter. Antes de tudo, vamos começar mostrando essa picape que é um modelo extremamente importante para a Volkswagen. E para isso, eu agradeço o meu amigo Marlos Ney Vidal do Auto Segredos, que nos cedeu gentilmente essas imagens que você está vendo aqui no vídeo. E a gente começa mostrando a dianteira da picape. Ela tem um perfil mais altão na dianteira. A gente consegue ver, por exemplo, ali a linha do capô. Logo abaixo do capô estarão os faróis. O símbolo da Volkswagen é centralizado e a gente vê inclusive uma grade dupla ali. Na lateral a gente nota uma linha de cintura bem alta. As caixas de rodas, dependendo da versão, deverão ter aquelas molduras pretas, como a própria Volkswagen já antecipou quando divulgou a cor do modelo. E aos poucos a gente vai notando alguns outros detalhes dela na lateral, como por exemplo o teto, né? A gente já vê aí, por exemplo, o rack de teto, ele é integrado ao Santo Antônio, que chega até a traseira. A linha de cintura é alta e ali na coluna tem um apliquezinho escrito Tucano. O entre-eixos dela ali e o porte dela estão mais para uma montana do que para uma Toro. A traseira, inclusive, foi a primeira parte definitiva revelada com a tampa ali escrito Tucano em baixo relevo e o logo centralizado. A placa fica na parte inferior da tampa e a gente pode ver as lanternas que estão cobertas, mas lembra muito, por exemplo, a Saveiro, um filamento que passa por cima do símbolo da Volkswagen e deve ligar uma lanterna a outra. Você vê aí a lona, na coluna traseira o Tucano escrito, né? As maçanetas em preto brilhante, acredita-se que essa seja uma versão topo de linha. E aí a gente já começa a ver, por exemplo, o jogo de rodas. Na traseira, os freios são a tambor. Exatamente, essa inclusive é uma das definições que a gente já tem a respeito da Tucano. Outra questão importante de abordar também é a suspensão traseira, que será por eixo rígido com feixe de molas. Ela deixa aquela suspensão que a Saveiro tinha, por exemplo, e parte aí já na linha da Fiat Strada, tão conhecida pela robustez que ela tem. Então a gente já vê que ela está muito mais para uma Fiat Strada nesse quesito. Antes da gente partir para tantos detalhes assim, eu queria saber o que você acha. Você acha que a Tucano, ela vai de fato atrapalhar a Fiat Strada, vai brigar pela liderança ou a picape da Fiat vai reinar sozinha? Se você acha que a Strada vai continuar na liderança, comenta a Strada aqui embaixo. Agora, se você acha que a Tucano pode mudar essa história, comenta Tucano aqui embaixo. A dianteira a gente já consegue ver o logo centralizado, o capô ele avança e essa inclusive é a nova identidade da Volkswagen. A gente já consegue ver, por exemplo, ali uma grade bipartida na parte inferior, com umas colmeias grandes, o símbolo da Volkswagen centralizado, uma faixa ali onde fica a placa, onde está alojada a placa entre a grade inferior e a superior. A gente já consegue ver, por exemplo, alguns elementos ali, como radiador, né? Então a gente vê realmente uma frente bem robusta e a gente pode esperar para esse carro uma identidade, por exemplo, parecida com a que a gente já vê no Volkswagen Terra e parecida também com aquilo que a gente vê no Tiguan. E a gente precisa falar da importância dessa caminhonete para a Volkswagen no Brasil. Vamos lá, a Saveiro, ao que tudo indica, está saindo de linha. Um modelo consagrado, com muito nome aqui no Brasil e deve ser substituída pela Tucano, que terá uma carroceria monobloco, opção de 4 portas, né, com cabine dupla. A Saveiro atualmente ela até ofereceu cabine dupla, mas apenas com 2 portas. Então já é um trunfo da Tucano, que inclusive deve ter um espaço interno bem melhor do que a Saveiro. O porte dela, inclusive, está muito mais para uma montana. Você vê aí na tela as medidas de comprimento, na casa dos 4,50 m,
a largura e também o entre-eixos, ou seja, são medidas que aproximam a Tucano da Montana, um pouquinho acima da estrada e mais distante um pouquinho da Fiat Toro. É uma caminhonete que vai significar muito para a Volkswagen, que está no momento de renovação aqui na linha brasileira. A gente viu nos últimos anos alguns modelos consagrados, como o Gol, por exemplo, saírem de linha. Agora a Saveiro, que tinha seguido aí uma carreira solo, ao que tudo indica, deve seguir o mesmo caminho, e a Volkswagen já traz a Tucano para de fato tentar incomodar a liderança da estrada, que é muito folgada no Brasil, e tentar, quem sabe, beliscar em um patamar superior, já olhando ali as versões de entrada, né, ou de repente até uma intermediária da Fiat Toro. E vale ressaltar que essa picape chega ao Brasil com muito atraso, né? Em 2018, por exemplo, no Salão do Automóvel já tinha um conceito de uma picape monobloco sendo mostrada, mas ela acabou não vindo. As informações que a gente recebeu nos bastidores é de que essa picape estava pronta, mas ela foi feita com base no Taos e ficou cara demais. Agora a Tucano ela é feita com a base MQB, exatamente a mesma de T-Cross, Virtus, Polo e Nivus. E também o Terra, né? Ou seja, uma picape com um custo realmente mais baixo. E agora, enfim, chega ao mercado mesmo diante de tantos anos de atraso. E uma das coisas que muita gente se pergunta, tem falado aí, é quanto à pronúncia do nome. A Volkswagen mesmo já divulgou que o nome se pronuncia Tucano, referência direta ao tucano, aquela ave, né, muito encontrada aqui no Brasil, enfim. Uma das coisas que mais se especula nessa picape é a respeito de motorização. Um dos motores que ela deve trazer de fato, pelo menos nas versões mais baratas, é o 1.0 TSI, ou seja, aquele motor 1.0 que já está ali no Polo Highline, que já está no Terra também, até 116 cavalos, 16,8 kgfm de torque. Então essa aí deve ser pelo menos a motorização de entrada da Tucano. Especula-se também um novo propulsor, o motor 1.5 TSI híbrido, só que seria um híbrido leve seguindo aquele esquema ali do Renegade, por exemplo, de 48 volts. Seria provavelmente o modelo que vai estrear esse conjunto aqui no Brasil. A gente ainda não tem de fato uma confirmação a respeito de motorização, tanto que ela foi mostrada, mas nenhum dado foi passado aos jornalistas que lá estiveram. Em relação à transmissão, a gente ainda de fato não sabe o que a Volkswagen vai usar. Se vai usar um câmbio DSG, se vai usar um câmbio automático com conversor de torque, enfim. Essa é uma pergunta de milhões. A gente também não sabe se ela vai ter a opção manual. É bem provável que, se a Volkswagen for pensar na Tucano para frotas, por exemplo, para entrar ali numa disputa de licitação, ela vai contar com versões bem mais em conta. E aí, com certeza, o câmbio manual pode ser um diferencial para diminuir o custo final desse carro. Especula-se, inclusive, uma versão de cabine simples para que a Tucano possa disputar justamente essas licitações ou possa disputar aquele público mais voltado para o trabalho. Até o momento, somente a versão de cabine dupla sendo mostrada. A gente não sabe de fato se haverá uma picape, uma Tucano de cabine simples, mas com certeza iria aquecer muito essa disputa com a estrada. Antes da gente finalizar esse vídeo, fica mais uma vez o agradecimento ao Marlos Ney Vidal do Auto Segredos, que cedeu todas essas imagens pra gente. Marlos, muito obrigado pela parceria. Vou deixar aqui embaixo na descrição o canal do Marlos também, se vocês não estão inscritos lá no canal do Marlos e estão aqui no Auto Repórter, inscrevam-se lá. E se vocês não estão inscritos aqui no Auto Repórter e nem lá, inscrevam-se nos dois canais também, viu? Vou deixar aqui embaixo na descrição. Marlos, meu muito obrigado, você é um parceiro de verdade. Gostou de descobrir tudo isso a respeito da Volkswagen Tucano? Então já deixa aquele like esperto aí e também se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Tem novidade? Eu te conto aqui no Auto Repórter. Por hoje é só, mas a gente se vê muito em breve. Vou deixar 2 sugestões de vídeo para você continuar acompanhando o nosso conteúdo. Valeu!